Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Mariúcha, representante do programa Linhas do Conhecimento, que transforma Curitiba em uma grande sala de aula, com o objetivo de conhecer, amar e cuidar da nossa cidade. Estou aqui hoje para que juntos possamos conhecer algumas fontes do mundo, do Brasil, do Paraná e de nossa cidade. Vamos lá? Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos higienizar nossas mãos? Então, se você tiver aí um banheiro próximo, lave as suas mãos ou pode passar um álcool mesmo. Eu vou passar um álcool aqui, que já lavei minhas mãos. Não se esqueçam de pegar seus materiais, pode ser uma folha, um caderno, lápis ou caneta, para que possam fazer as atividades necessárias. Na aula de hoje, como já falei, trataremos sobre fontes. Mas o que são fontes? Segundo o dicionário online, fonte é o local onde brota água do solo. É uma nascente, uma bica de água corrente. As fontes também são conhecidas como chafariz. Nestas imagens, observamos 3 fontes com arquiteturas diferentes. A primeira está localizada em Roma, na Itália. A segunda está no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E a terceira fica em Curitiba. Agora vamos assistir a um vídeo de algumas fontes localizadas pelo mundo? Gostaram do vídeo? Nele apareceram 2 fontes, que são as maiores fontes do mundo. A primeira é a Fonte da Fortuna, que está localizada em um dos maiores centros comerciais de Singapura, o Suntec City, na Ásia. Se olharmos com atenção, ela nos faz lembrar uma mandala hindu, em bronze e silício. Tem quase 14 metros de altura e uma circunferência de 66 metros. Ao todo, são aproximadamente 1.683 metros quadrados de fonte. Desde 1998, a Fonte da Fortuna estava no livro dos recordes, o Guinness Book, como a maior fonte do mundo. Mas em 2020, ela perdeu o posto para a Palm Fountain, que será a próxima fonte a conhecermos. A Palm Fountain foi inaugurada em outubro de 2020 e está localizada em Palma Jumeirah, uma ilha artificial em formato de coqueiro, que está localizada em Dubai, nos Emirados Árabes. São 2 plataformas flutuantes e gigantes, cobrindo uma área de cerca de 1.300 metros quadrados de água salgada. Os 128 jatos de água chegam até 105 metros de altura, em meio a 3.000 luzes de LED de diversas cores. O espaço em que a fonte se encontra fica aberto para o público durante todo o ano. Os shows de água dançante acontecem a cada meia hora e têm duração de 30 minutos. Agora, vocês assistirão um vídeo curtinho dessa fonte de Dubai.
que acharam do vídeo? Um verdadeiro show de águas dançantes, não é mesmo? O Brasil, nosso país, também possui belíssimas fontes. Algumas são lá do tempo do Império e outras são mais recentes. Vamos assistir a um vídeo para conhecer algumas delas? Interessante a arquitetura das diferentes fontes do nosso Brasil, não é mesmo? Agora, também veremos variados estilos de fontes ou chafariz, que encontramos aqui no nosso estado, o Paraná. Estas duas fontes estão localizadas em Cascavel. Na primeira imagem, temos o chafariz da Praça Wilson Jofre dos Santos e aqui o chafariz da Praça do Migrante. Aqui aparecem duas fontes localizadas em municípios diferentes. Esse primeiro é o chafariz da Praça Getúlio Vargas e o segundo é o chafariz da Praça Rocha Pombo, em Londrina. Nesta tela aparecem duas fontes que estão localizadas em Foz do Iguaçu. Vemos na primeira imagem o chafariz da Praça do Mitre e na outra imagem o chafariz do Marco das Três Fronteiras de Brasil, Argentina e Paraguai. A próxima fonte está em Ponta Grossa, é o chafariz da Avenida General Carlos Cavalcante. E na imagem ao lado, aparece o chafariz da Praça Presidente Vargas, na cidade de Pato Branco. Em Francisco Beltrão, tem o chafariz da Praça Eduardo Virmão Suplicy. E em Paranavaí, o chafariz da Praça da Xícara. Aqui, vemos o chafariz da Praça Etelvina Andrade Gomes, que fica em Irati. E em Castro tem o chafariz da Praça Manuel Ribas. Essas são algumas de muitas fontes que temos no Paraná. Deixo aqui como sugestão a pesquisa de outras fontes. Agora vamos conhecer algumas das fontes da nossa cidade, Curitiba. Mas antes faço uma perguntinha. Vocês sabem como antigamente a população era abastecida com água potável, que é água própria para o consumo? O abastecimento das residências era feito pelos chamados aguadeiros ou pipeiros, que eram profissionais que recolhiam a água das bicas e olhos d'água e entregavam nas casas de quem podia pagar pelo serviço. Quem não tinha condições para pagar o serviço, utilizava a água retirada dos poços perfurados no fundo dos quintais. Naquela época, Curitiba tinha muitas nascentes. Interessante, não é? Voltando às fontes de Curitiba. Com certeza, alguma dessas fontes que mostrarei, vocês já conhecem. Mas sabem a história? Vamos ver mais de perto? Está reconhecendo esse local aqui da imagem? É a Praça Zacarias, que fica no centro da nossa cidade. Nela, tem uma das fontes mais importantes de Curitiba, a fonte da Praça Zacarias, que foi inaugurada em 8 de maio de 1871, somando aproximadamente 150 anos.
Ela foi idealizada, projetada e executada pelo engenheiro baiano Antônio Rebouças Filho. A fonte da Praça Zacarias, provavelmente, foi a primeira fonte pública de água potável. E para conhecer sua importância, é preciso voltarmos à segunda metade do século XIX. Ao passar pela fonte da Praça da Misericórdia, que hoje é a atual Praça Rui Barbosa, Antônio Rebouças Filho provou da água e propôs ao presidente da província do Paraná, Venâncio Lisboa, o encanamento dela até o antigo Largo da Ponte, que hoje é a atual Praça Zacarias, para que a população pudesse se abastecer. Nesse período, a Praça Rui Barbosa era praticamente deserta. Captar a água ali e levá-la para um ponto de maior concentração urbana era uma forma de garantir a sua qualidade. Quando foi autorizada a obra, foram necessários 6 meses de estudo para o desenvolvimento do projeto. Foi necessário adquirir tubos de cobre no Rio de Janeiro e torneiras vieram da Europa. O poste hexagonal, com 6 lados, foi produzido em Curitiba por um trabalhador local. Em setembro de 1871, o chafariz do Largo da Ponte, que hoje é a atual Praça Zacarias, foi inaugurado. Além de facilitar o trabalho dos pipeiros, ela serviu como um instrumento de inclusão social, pois possibilitou que todas as classes sociais tivessem um ponto de coleta de água na cidade. Em 1939, a fonte chegou a ser retirada da praça e levada ao Museu Paranaense, mas em 1968 a fonte voltou para a Praça Zacarias. Vejam que interessante, até hoje essa fonte mantém viva a história do abastecimento público de Curitiba e do Paraná. A imagem seguinte é uma fonte importante para a nossa cidade, chamada a Fonte da Memória, conhecida como Cavalo Babão. A Fonte da Memória foi instalada na Praça Garibaldi, no São Francisco, em 1995. No centro dela, temos uma escultura em bronze e granito, feita por Ricardo Todi, retratando a cabeça de um cavalo. A Fonte da Memória lembra uma época em que aquela região do São Francisco, no Largo da Ordem, era tomada de carroças de colonos. Em sua maioria, eram italianos, poloneses e tropeiros, que vinham até o local para vender seus produtos. A obra eterniza o cavalo que morreu atropelado por um ônibus. Esse cavalo era de Hermina Peruso, a última das carroceiras de Santa Felicidade, que vinha com os seus produtos para vender na feira do Largo Coronel Enéas, também conhecido como o Largo da Ordem, que fica uma quadra abaixo da fonte. O cavalo babão tem uma lenda, assim como todo bom local curitibano. A história é sobre um potro, que há muitos anos nasceu em uma noite de eclipse, e por isso foi tomado por uma doença que o fazia babar. O dono do potro sabia que o cavalo não serviria para muita coisa, mas com dó de matá-lo e para que seus filhos não o maltratassem, decidiu doá-lo a um garoto em uma das feiras do Largo da Ordem. O garoto, então, se deixou levar pelo cavalo e acabou parando em um bosque que revelou um grandioso tesouro. Em homenagem ao cavalo amigo, o garoto tentou erguer uma estátua, mas isso não foi possível. Anos se passaram e o cavalo babão morreu e foi enterrado no que dizem hoje ser o local onde a fonte foi erguida. Se é verdade ou não, é apenas uma das histórias da nossa cidade. Agora vamos conhecer a história da fonte histórica de Curitiba, o Chafariz da Ninfa. Ele é uma das fontes mais importantes da nossa cidade. Essa fonte foi importada da França e produzida por uma fundição especializada em arte. A empresa tinha até catálogos ilustrados impressos, onde o freguês podia escolher o modelo do seu gosto. As fontes produzidas por essa fundição estão espalhadas pelo mundo todo. Tem uma parecida com essa da Ninfa instalada nos jardins do Palácio de Cristal, na cidade do Porto, em Portugal. Aqui, a fonte da Ninfa está na Praça Eufrásio Correia. Ela foi instalada durante as reformas que foram feitas na praça entre os anos de 1913 e 1916. A fonte tem aproximadamente 4,7 metros de altura no total. No topo tem uma ninfa ao banho, com uma criança,
E na parte inferior, as 3 esculturas representam um tritão e 2 nereidas, que são ninfas marinhas, filhas de Nereu. Outra fonte importante para a nossa cidade é a fonte da Praça Osório. A fonte da Praça Osório, no centro de Curitiba, é um bom resumo de como Curitiba se transformou nos últimos 150 anos. Com o passar dos anos, foi ganhando as árvores alinhadas e os canteiros elevados, que são a marca da praça. Em 1962, a praça ganhou um chafariz, com estátuas de sereia e de um cisne trazidos da França. Nessa época, também ganhou iluminação e aplicação de pastilhas verdes, e assim está até os dias de hoje. As fontes que vou apresentar a seguir são fontes que homenageiam imigrantes. A primeira fonte que apresento situa-se na Praça Gibran Khalil Gibran. É a fonte do Memorial Árabe. Foi inaugurada em 1996 e a sua construção possui uma área de aproximadamente 140 metros quadrados de arquitetura marcante, com arcos, colunas, vitrais e abóbada, que é esse teto curvo, que remete à cultura árabe. O Memorial Árabe está em um espelho d'água. Mas o que é um espelho d'água? O espelho d'água nada mais é do que uma superfície contínua de água, ao ar livre. É uma piscina rasa de água, com aproximadamente de 20 a 60 centímetros de profundidade. É um recurso arquitetônico, com a função de refletir o entorno ou o edifício onde ele está. Pode ser utilizado como um elemento decorativo, também como barreira de acesso. Quando observamos o Memorial Árabe, podemos perceber na água o reflexo do prédio e seu entorno. A segunda fonte, em homenagem aos imigrantes que vamos conhecer, é a Fonte de Jerusalém, mais conhecida como Fonte dos Anjos. A Fonte de Jerusalém foi construída em 1995, para comemorar os 3.000 anos da histórica capital de Israel. Com o projeto do arquiteto Fernando Canali, a Fonte Luminosa fica na esquina das avenidas 7 de Setembro e Arthur Bernardes. Ela tem quase 15 metros de altura. No topo, há 3 anjos de bronze, de aproximadamente 4 metros e 600 quilos cada. Elas foram esculpidas pela artista plástica curitibana Lisaura Buzzi. Devido a esses anjos, o monumento tem o apelido de Fonte dos Anjos. Cada um dos anjos representa uma das 3 religiões monoteístas: o cristianismo, judaísmo e islamismo. À noite, ela fica ainda mais bonita, devido à iluminação que possui. Agora, vamos conhecer uma fonte temática da nossa cidade, a Fonte Mocinhas da Cidade. Se você já passou pelo cruzamento das ruas Cruz Machado e Alameda Cabral, já se deparou com essa fonte. Ela é conhecida como a Fonte dos Desejos e foi batizada de Mocinhas da Cidade, em homenagem à dupla caipira Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, uma das duplas caipiras mais famosas do Paraná. A Fonte Mocinhas da Cidade foi inaugurada em setembro de 1996 e também foi projetada pelo arquiteto Fernando Canali. O espaço em que a fonte foi construída era estreito e comprido. A proposta foi dividi-la em 5 painéis cerâmicos. O central, que traz a fotografia da dupla, e os outros 4 laterais, com cada um dos 4 versos da música, As Mocinhas da Cidade. Vamos conhecer um trechinho dessa música? As mocinhas da cidade são bonitas, dançam bem. Eu dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. Vocês conhecem essa música? Seu ritmo é conhecido popularmente como caipira e fala de um homem que se apaixonou por uma moça, mas seu pai não aprovava o relacionamento entre eles. Ficaram curiosos para conhecer essa música? Sugiro que pesquisem e ouçam na íntegra. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ainda sobre a Fonte Mocinhas da Cidade. Ela foi erguida em concreto armado e é moldurada por 12 colunas cinzas, que exibe pinhões estilizados no seu topo, os quais fazem referência à nossa cidade. Outro elemento que se destaca no conjunto são as 4 luas pintadas abaixo do verso da canção. Elas representam a música como uma linguagem universal. Além de prestar homenagem à dupla caipira, a Fonte Mocinhas da Cidade tem outra função, a de ocupar um terreno,
que, se não fosse pela sua construção, estaria abandonado ou acumulando lixo, como acontecia até a sua construção. Que tal conhecermos mais algumas fontes que estão localizadas em praças e parques de Curitiba? A fonte seguinte é a Maria Lata d'Água. A fonte Maria Lata d'Água foi inaugurada em 15 de maio de 1996. É estruturada em concreto, ocupa aproximadamente uma área de 36 metros quadrados. Tem um espelho d'água com 60 centímetros de profundidade. O destaque dessa fonte é a reprodução da escultura Água pro Morro de Airborne Stencil, um dos mais importantes artistas plásticos do Paraná. Outra fonte de nossa cidade é que está localizada no Jardim Botânico e encontra-se junto à escultura Amor Materno de João Zaco, Paraná. Em Curitiba, temos vários outros espaços que têm fonte e com certeza vocês já viram alguma delas. Vamos conhecê-las? Cartão postal de Curitiba, o Parque Tanguá tem algumas fontes, uma na entrada do parque, outra no espelho d'água e nas suas laterais. Mais um lugar é a Praça 29 de Março. Esta praça está no bairro Mercês e seu nome é uma homenagem ao dia do aniversário de Curitiba. Sua fonte é considerada um monumento que lembra a forma de uma caravela, com uma cascata no centro do espelho d'água, o que sugere que as águas caindo do passado para o presente estão sempre voltando. Interessante, não é mesmo? Essa fonte está bem no centro da cidade de Curitiba, na rua 15 de novembro, e está cercada pelo comércio local. É um atrativo para quem passa por ali, principalmente nos dias de calor. Além da sombra dos prédios que estão ao redor, a água sempre refresca um pouco o ar. Esta fonte está no centro da Praça Santos Andrade, que fica em frente à Universidade Federal do Paraná. À noite, com as luzes acesas, fica muito bonito. Esta fonte é um elemento destaque na Praça da Espanha e está localizada bem no centro dela. A Praça da Espanha está no bairro Bigorrilho e é uma homenagem à nação espanhola, que influenciou no desbravamento do nosso país após a sua descoberta. A praça tem uma área de cerca de 6.500 metros quadrados e há alguns anos se tornou um dos principais pontos de encontro da região. O comércio do entorno e os eventos são as principais grandes responsáveis pelo movimento na praça. A Praça 19 de Dezembro é tradicionalmente conhecida pelo fato de abrigar importantes monumentos da capital paranaense. Nela tem o obelisco de pedra, grande estátua em granito e o mural de pedras em duas faces. Para compor essa praça, não poderia deixar de ter uma fonte e lá está ela. Quem já visitou o Shopping Estação, com certeza já passou por baixo do túnel da água desta fonte. Ela é linda e agrega muito na decoração desse espaço. Esta praça leva o nome de um dos principais músicos do país, Carlos Gomes. A partir de 1903, foram realizados estudos com o intuito de embelezar essa praça. Realizadas melhorias no local, incluíram um lago com essa fonte d'água, que foi entregue acompanhada de um grande público. A Vinícola do Irigã fica em Curitiba, no bairro Santa Felicidade. É uma loja que vende vinhos, queijos, salames, pimenta e vários tipos de delícias. A entrada da loja é bem peculiar e diferente. Tem essa linda fonte d'água. A fonte na Praça Rui Barbosa está localizada no principal terminal de transporte urbano, unificando várias linhas de ônibus no centro da capital com alguns dos mais importantes bairros. Na Praça do Japão, que é um lugar muito lindo de Curitiba, também encontramos algumas fontes. Agora, vocês irão assistir a um vídeo para descobrir sobre esse espaço. E quando voltarmos, vocês terão uma pergunta para responder. A Praça do Japão localiza-se na Avenida 7 de Setembro com a Avenida República Argentina, no bairro Água Verde, na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. A praça é uma homenagem aos imigrantes japoneses que chegaram a Curitiba em 1910. A capital paranaense possui a segunda maior comunidade japonesa do Brasil
e hoje abriga mais de 32 mil descendentes de japoneses. Seu projeto foi iniciado em 1958 e a praça concluída em 1962. Uma reforma em 1993 incluiu o portal japonês e o Memorial da Imigração Japonesa. A Biblioteca Ide Ohanda inaugurou em 2008 e disponibiliza acervos da literatura japonesa e mangás. É possível também conhecer as dobraduras de papel, origami e a arte floral, ikebana. A praça conta com a réplica do Templo Dourado de Kyoto, com 11 metros de altura e com uma garça em bronze no topo, doada por uma comitiva japonesa da cidade de Himeji. A estátua Paz 3031, do artista plástico japonês Baku Inoue, faz referência à bomba atômica de Hiroshima. A obra desse escultor simboliza a urgência da paz entre as nações. Em uma área arborizada de 14 mil metros quadrados, existem espalhadas pela praça 30 cerejeiras enviadas do Japão pelo Império Nipônico e 6 lagos artificiais nos moldes japoneses. O Buda no Lago marca a irmandade entre Curitiba e Himeji e transmite a paciência e a arte dos japoneses no Brasil, desde 1908. O budismo é praticado por cerca de 55% dos japoneses. Para eles, Buda é um título atribuído a qualquer entidade que alcance o nirvana, um estado de plenitude espiritual. A lanterna esculpida em pedra foi doada pela Assembleia Legislativa de Hyogo, região japonesa co-irmã do Paraná, em 1979. A Praça do Japão também é tradicional por sediar importantes eventos e uma variada programação relacionada à cultura nipônica. Informações sobre aulas e oficinas podem ser adquiridas na própria biblioteca. Prestaram atenção no vídeo? Prontos para responder a pergunta? Quantos lagos tem a Praça do Japão? 3 lagos? 1 lago ou 6 lagos? Vou dar um tempinho para vocês e volto com a resposta. E aí, pensaram? Será que vocês sabem a resposta? Acertou quem disse 6 lagos. Essas fontes que vimos foram construídas durante o desenvolvimento da nossa cidade, marcando tempo e ornamentando alguns espaços, deixando Curitiba ainda mais bonita. De todas as fontes de Curitiba, somente 3 são fontes naturais. Elas estão no Parque Bacaxeri, no Parque Atuba e no Bosque Gutierrez. Houve um tempo em que as pessoas iam até essas fontes para encher os galões de água e consumir em suas casas. Mas há alguns anos, a prefeitura fez um alerta à população para os riscos de consumo.
pois a qualidade da água dessas fontes está comprometida pela presença de bactérias e o seu consumo pode causar doenças. Mesmo com a tentativa de conscientização da população, as pessoas continuam a buscar essa água para o consumo. Por fim, se você ainda não conhece alguma dessas fontes e locais onde elas estão, deixe a recomendação de você visitá-los. Vale muito a pena. Agora, quero chamar a atenção de vocês para esta fonte branca aqui. Eu e uma colega a fizemos para esta aula. Nela, utilizamos bacias, potes, mangueirinha, bomba d'água, cola quente e água. Vamos assistir o vídeo da montagem dessa fonte? E aí, gostaram do vídeo? Bacana a possibilidade de construir uma fonte de água em nossas casas ou escola, né? Também vocês podem utilizar materiais recicláveis para a confecção. E pensando nisso, resolvi fazer uma outra fonte. Você gosta de objetos de decoração na sua casa? Eu adoro! Então, resolvi me desafiar nesta aula. Vou fazer uma fonte de água para deixar minha casa ainda mais bonita. Será que dará certo? Eu vou usar. Então, olha só. Essa fruteira, ela estava na minha casa e eu não estava usando. Então, eu resolvi reutilizá-la. E por isso vou fazer a fonte nessa fruteira aqui. Mas vocês podem usar um pote da sua preferência, uma bacia, o que vocês tiverem. Também vamos usar uma mangueirinha. Essa é uma mangueirinha de silicone, você pode comprar na casa de material de construção. Ela é vendida por metro e é super baratinha. Também vamos usar pedras da sua preferência, tá? Pode ser pedra branca, pedra roliça, a pedra que você tiver aí. Vamos utilizar também plantas, também da sua preferência, podem ser flores, podem ser folhagens. Essas aqui que eu trouxe são da minha casa, eu já tinha, então eu não comprei elas. Mas você pode usar também aquelas plantas que se adaptam na água, porque é uma fonte de água. Então a água vai ficar vertendo ali, então você pode usar um outro tipo de planta. Também vamos usar uma bomba d'água. Essa bomba d'água, ela é encontrada em lojas de aquário, que tem artigos para aquário, tá? E água. Agora eu vou dar um tempinho para vocês separarem os materiais enquanto eu pego a água. Já volto. Então vamos iniciar a construção aqui da nossa fonte. Primeiro você vai pegar essa mangueirinha
e vai medir o tamanho que você vai utilizar ali na sua bacia, na sua fruteira, no seu pote, tá? Eu cortei aqui para deixar já preparado. Então, você corta primeiro a mangueirinha, coloca na bomba d'água e fixa essa bomba d'água no fundo do seu recipiente. Depois, você vai colocar as pedras, tá? Vai encher o seu recipiente de pedras. Lembrem-se, pode ser as pedras que você tiver na sua casa ou que você preferir. Como a minha bacia aqui, a minha fruteira, né, no caso, ela é de vidro, eu resolvi trazer essas pedras brancas porque ela vai combinar com a decoração que eu tenho lá em casa, dos meus vasos, tá? Então, por isso que eu trouxe essas pedrinhas brancas, mas pode ser a pedra que vocês tiverem ou que vocês quiserem. Vai ajeitando de uma maneira que você possa depois enterrar as suas plantas, tá? Já vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Vocês percebem que a mangueirinha fica meio escondida, né? Então, a gente só vai observar a água mesmo saindo, tá? Ela quase não aparece. Acho que já tá bom. Depois que vocês colocaram as pedras, vocês vão decorar essa fonte com as plantas que vocês têm. Então, eu vou colocar aqui uma flor. Vocês decoram da maneira que vocês acharem que fica mais bonito, tá? Fixa bem ela, como se você estivesse enterrando as plantas. E vai colocando nas pedras. Lembrando, essas plantas aqui elas são artificiais, tá? Mas você pode colocar uma planta natural que sobreviva em água, fica bem bonito. Eu quis utilizar o que eu tinha em casa, por isso eu trouxe essas. Prontinho. Olha que bacana que fica. Agora, por último, eu vou colocar aqui a água. Coloquem bem devagarinho. Coloquem a água até uma quantidade em que a bomba fique submersa para que ela não queime. Combinado? Agora, vamos ligar a fonte e ver como ela ficou. Essa aqui já tem um lugarzinho reservado na minha casa. E aí, gostaram da fonte? Olha que barulhinho relaxante. Tenho certeza que é um ótimo artigo de decoração para a sua casa ou até mesmo para presentear alguém. Agora, vou mostrar para vocês algumas sugestões de atividades que poderão ser realizadas com diversos materiais.
Essa atividade aqui foi feita por um estudante. Ele utilizou massinha. Olha a escultura de fonte que ele fez. Então você pode aí utilizar tanto a massinha quanto a argila. Nessa outra atividade aqui, nós temos um desenho feito à mão. Então aqui ele pintou, tá? Mas você pode também fazer colagem, pode colocar papel picado, fazer da sua maneira. Essa outra atividade também foi feita por um outro estudante que também desenhou a fonte. Ele utilizou aqui canetinha e giz de cera. Também pode ser feita uma maquete. Vocês lembram dessa fonte aqui da nossa aula? É a fonte da memória, mais conhecida como cavalo babão. Então, ele foi feito por um estudante também e ele utilizou aqui papelão, usou um gel para colocar aqui dentro, dando o efeito d'água. Aqui também é papelão. E aqui ele utilizou um brinquedo de um cavalo. Aí depois cortou e encaixou aqui. Vou dar uma viradinha para vocês olharem como que ela é. Olha que interessante. Lembram lá da nossa fonte, né? A fonte da memória. Então ela está aqui representada por uma maquete que o nosso estudante representou. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima! Ei, olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta e a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar e tem que estar sempre, sempre, sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo, mas vem de máscara. Tchau, tchau. Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo,